Amigos e irmãos, nós vamos começar a falar agora sobre os versículos 28 a 32 do capítulo 2 do livro de Joel, Yoel no hebraico. Assumo aqui que foi realmente um estudo bem complexo e detalhado que tive que fazer. Eu não estou amarrando essas mensagens com nenhuma denominação evangélica. Estou tentando realmente fazer somente através de estudos bíblicos. Ou seja, estou tentando fazer de forma mais imparcial possível através da interpretação bíblica. Então, este aqui é um trecho de muita análise para que não possa trazer nenhum erro de hermenêutica ou escatológico, para que você possa estar entendendo, para que você possa compreender de forma ampla o que este trecho quer dizer. Então aqui nós vamos iniciar a quarta parte do capítulo 2. Comecemos pelo versículo 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Um primeiro ponto a destacarmos aqui. Lembramos que o profeta Joel está usando estes versículos, estas profecias sobre os judeus, sobre Judá, sobre Jerusalém. Então aqui não está falando para a igreja. Se há algum judeu aqui que está ouvindo essas mensagens, igreja é um corpo formado de pessoas que professam a fé no Senhor Jesus, em Adonai Yeshua Hamashia. Então, a palavra igreja, ela é originária da palavra eclésia no grego. A palavra eclésia significa reunião, grupo que tratam de algum assunto. Então, essa mesma palavra que significa reunião, assembleia, ela foi designada, traduzida por igreja. A comunidade judaica messiânica não utiliza a palavra igreja por estar associada a muitos ritos romanos, mas muitas igrejas evangélicas ainda utilizam a palavra igreja, que seria nada mais, nada menos que assembleia no grego, ou seja, grupo de pessoas que se reúnem para um propósito de adorar Yeshua Hamashia. Então, a comunidade messiânica já utiliza a palavra eclésia para comunidade messiânica, mesmo que ela só tenha gentios. Então, os judeus messiânicos utilizam a palavra eclésia como comunidade messiânica, quer seja para judeus messiânicos ou quer para gentios convertidos no Messias judeu. Então aqui não está tratando da igreja, está tratando de Judá, de Jerusalém. Antes de avançarmos para Atos, nós vamos entender aqui um pouquinho o versículo 28. Espírito. O Espírito aqui, o nome correto é Ruach HaKodesh, que nós traduzimos aqui nas Bíblias que utilizamos evangélicas e também utilizada nas Bíblias católicas como Espírito Santo. Então, o nome correto do Espírito Santo é Ruach HaKodesh. E aqui no versículo 28 está dizendo que Elohim derramará Ruach HaKodesh sobre toda a carne. Aqui também está dizendo que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então observe que aqui ele está falando para os judeus, para Judá. O que ele está dizendo aqui, o profeta Joel? Que todos os filhos e que todas as filhas
profetizarão. Não será uns profetizam e outros não. Está dizendo que todos profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então observe, todos os velhos sonharão e todos os jovens terão visões. Então no versículo 28 trata que todos terão a capacidade de profetizar, todos terão a capacidade de sonhar e todos terão a capacidade de ter visões. Ou seja, não é para alguns, é para todos. Isso diferencia do cumprimento que houve em Atos, capítulo 2. Vamos para lá. Aqui em Atos, capítulo 2, versículos 14 ao versículos 21, diz o seguinte: Então se levantou Pedro, Kefa no hebraico, com os 11, e erguendo a voz advertiu-os neste termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas ocorre que é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Adonai, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, dia de Yahweh. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então observe, aqui Kefa, o apóstolo Pedro, o emissário Pedro, está dizendo que o cumprimento profético total do livro de Joel, do profeta Joel, acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que os últimos dias começou com a vinda do Mashiach sobre a terra, Yeshua HaMashiach, e esse último dia estenderá até a segunda vinda dele. Ou seja, o último dia inicia com a vinda do Mashiach sobre a terra, antes dele ser sacrificado como um cordeiro, e ainda os últimos dias termina com a segunda vinda dele visível sobre a terra, agora para estabelecer o reino com o corpo glorificado como o rei. Então aqui Hebreus, versículo 1 e 2. Havendo Yahweh outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, na sua primeira vinda, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui em Hebreus, versículo 2, mostra que os últimos dias iniciou com a vinda do Messias sobre a terra para cumprir o sacrifício do cordeiro. E aqui nós vamos ver o próprio Mashiach dizendo, no capítulo 6 do livro de João, versículo 39, que diz: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 54, quem o comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então note que o Mashiach aqui está falando de um último dia, que não é este dia que ele estava aqui sobre a terra para cumprir as profecias sacrificiais que concernem ao Cordeiro. Era um dia próximo. Então, enquanto
o Ravi Paulo, o apóstolo Paulo, fala que o dia se iniciou com ele, aqui ele está dizendo que haverá eventos que marcarão o fim do último dia. Ou seja, quando o dia de Yahweh, o dia do Senhor iniciar. Então, o dia do Senhor começa com a vinda dele e termina com a vinda dele para estabelecer o reino, quando ele ressuscitará os crentes no Senhor Jesus para estabelecer o reino milenar, o reino sobre Jerusalém. Então, Atos 2 cumpre parte das profecias de Joel, mas não cumpre todas as profecias sobre Joel. Então aqui no livro de Joel, e aqui o apóstolo Kefa, o apóstolo Pedro, fala que todas as pessoas crentes no Senhor Jesus profetizarão, todos, sem exceção. Crianças de 9 anos profetizará, terá sonhos, terá visões. Idosos, mulheres, homens, e esses sinais de profecias, esse derramamento do Espírito Santo, esse derramamento do Ruach HaKodesh, ele acontecerá no dia do Senhor. Então, Atos 2, ele cumpre-se apenas o início do que acontecerá no dia do Senhor. Então aqui, quando aconteceu a descida de Ruach HaKodesh no ano 30 depois de Cristo, ou seja, no ano 30 depois do Messias, aqui houve, naquele momento de Pentecostes, que é uma das quartas festas anuais dos judeus, que é depois da Páscoa, dos pães asmos e das primícias, aí vem o presente maior que Deus deu aos judeus e ao mundo, que é o cumprimento do projeto salvífico, que é a descida de Ruach HaKodesh sobre ali o corpo do Messias, que é a Eclésia. Então, o que é o projeto salvífico? Ele cumpre-se, esse projeto salvífico, com a vinda do Messias, cumpre o sacrifício e ali ele completa o projeto salvífico com a descida de Ruach HaKodesh. Então o projeto salvífico envolve a vinda do Messias, o sacrifício do Messias e o envio de Ruach HaKodesh. Então aqui no capítulo 2, quando houve esse envio de Ruach HaKodesh cumprindo o projeto salvífico enviado por Elohim, ali havia 120 pessoas que receberam ali Ruach HaKodesh e depois se expandiu para inúmeras pessoas, tanto para judeus quanto para gentios, mas sempre vindo dos judeus para os gentios. E aqui você vai entender agora o porquê que eu estou dizendo que apenas parte das profecias foram cumpridas. Nós vamos agora para Romanos, a carta que o apóstolo Paulo mandou para a Eclésia em Romanos, capítulo 12, versículo 3 e 6. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Elohim repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo no Messias, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que me foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Então aqui observe que o dom de profecia não é todos que têm, é apenas alguns, de acordo com a medida de fé que Deus deu a cada um, ou a que cada um tem. Então, ou seja, o dom de profecia aqui não é todos que compõem a eclésia que tem. Agora, o livro de Joel diz que todos terão o dom de profecias. Então aqui diz, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos, aqui está mostrando na totalidade. E quando ocorrerá toda essa totalidade, quando ocorrerá o clímax? No
dia do Senhor, ou seja, quando iniciar os eventos apocalípticos. E ali, à medida que os judeus forem aceitando Yeshua HaMashiach, à medida que os gentios forem aceitando Yeshua HaMashiach, será derramado Ruach HaKodesh sobre eles, e todos, desde crianças com 9, 10, 8, 15, profetizarão, terão sonhos e terão visões. Observe que aqui está dizendo no versículo 28 que acontecerá depois que derramarei Ruach HaKodesh. Já em Atos capítulo 2, o apóstolo Kefa, o apóstolo Pedro diz: e acontecerá nos últimos dias, ou seja, no dia do Senhor. Porque o clímax dos últimos dias será no dia do Senhor. Ele iniciou com a vinda do Mashiach sobre a terra, e o clímax do último dia será ali próximo ao estabelecimento do reino do Messias, ou seja, nos 7 anos que antecede a vinda do Messias. Então ali todos os crentes no Senhor Jesus, quer seja judeus, quer seja gentios, terão o recebimento, o clímax total de Ruach HaKodesh, e eles serão preparados para entrar no reino milenar. Um outro indicativo que não foi todas as profecias de Joel cumprido em Atos está aqui no versículo 30 do livro do capítulo 2 de Joel, que diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual que é esse grande e terrível dia do Senhor? Justamente quando ocorrem os eventos apocalípticos. Nós vamos agora para Apocalipse 6, versículos 12 a 17. Aqui trata do 6º selo que foi aberto pelo Mashiach para condenar as nações, para condenar o ímpio. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos do monte, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então aqui mostra os eventos cósmicos, as perturbações cósmicas. O céu se tornou negro, a lua como sangue, as estrelas do céu caindo sobre a terra. A nação agrícola foi abalada, os montes sendo tremidos pelo poder e a glória de Elohim, Yeshua HaMashiach, sendo tremidos pela glória de Yahweh, Yeshua HaMashiach. Então note que em Atos 2 não houve esses eventos. Foi o derramamento de Ruach HaKodesh. Ali é apenas um pouquinho do que virá sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor será um evento de muitas mortes, de muitas trevas, de muitas lutas, de muita fome, de escassez, mas Deus honrará aqueles que aceitarão Yeshua HaMashiach como Adonai, e derramará sobre eles o clímax de Ruach HaKodesh, e não será apenas um que profetizará, mas todos profetizarão, terão visões. Aqui em Números 12, versículo 6, aqui Elohim mostra um pouquinho de como ele fez na época de Moisés. Então disse: ouve agora minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Adonai, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Note que aqui está mostrando que o profeta, na época de Moisés, tinha visão e tinha sonhos,
Mas o profeta Moisés teve uma característica diferenciada. Yahweh, Yeshua HaMashiach, falava com ele pessoalmente. E ali, aqueles profetas que tinham sonhos e visões, não apenas será uns, será todos. Observe que aqui, no versículo 28, não está falando sobre os dons de língua. Em Atos 2 fala, além de outros dons. Então há diferença entre Joel e Atos, mas há muita similaridade também. Uma outra similaridade, por exemplo, nós podemos ver em Romanos 10:13. Diz que porque todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Em Joel, capítulo 2, versículo 32, também diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Aqui mostra que o mesmo método também será usado no dia do Senhor. Então, ou seja, observe, os últimos dias iniciaram com a vinda do Messias na primeira vez e termina com a vinda do Messias pela segunda vez. Então, o livro de Atos é o início do que acontecerá no dia do Senhor. E observe essa similaridade, é o mesmo método. Um outro item importante a considerar aqui também no versículo 32. A palavra invocar é, no hebraico, kará, que significa gritar por socorro, ou seja, as pessoas vão estar ali sendo aterrorizadas pelos eventos apocalípticos e elas gritarão: socorro, socorro, eu quero ser salvo por Yeshua HaMashiach. E ali, aqueles que invocaram e serão salvos. Um outro item aqui também para considerar no versículo 32. Aqui diz: porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Aqui, salvo no hebraico significa escapar da morte ou de alguma grande necessidade. Ou seja, aquelas pessoas que estão no dia do Senhor e que forem salvos por Adonai, eles serão refugiados em Jerusalém e em Sião, e ali serão deles que virá o reino prometido a Davi, o reino milenar, o reino eterno. O outro item a considerar aqui no versículo 32. E entre os sobreviventes, aqueles a que Adonai chamar. Sobreviventes são os judeus que conseguirão escapar vivos. Em Zacarias 13, 8 e 9, diz que apenas 30% dos judeus sobreviverão. Ou seja, os 70% foram mortos ou por perseguições ou por eventos da natureza. E esses 30% são justamente os que se converteram ao Messias, ao Mashiach. Então vamos para Zacarias 13, 8 e 9. Em toda a terra, diz Adonai, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: és meu povo, e ela dirá: Adonai é meu Elohim. Então aqui mostra, esses 30% de judeus que sobrarão são eles que se converterão em sua totalidade ao Messias. São eles que terão a liderança do reino milenar sobre os gentios e sobre os assuntos concernentes ao templo, ao quarto templo, e onde eles serão os governantes que o Mashiach colocará para organizar o milênio. Voltando aqui agora no versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Aqui observe que não está falando sobre batismo,
Aqui é derramar de Ruach HaKodesh. É o mesmo termo hebraico utilizado no versículo 28, que é derramar. Derramar no hebraico é vaso de água que é derramado sobre uma terra seca. O Ruach HaKodesh virá no momento de grandes tribulações. O clímax aqui de Ruach HaKodesh virá no momento de grandes tribulações, numa terra seca, e ele vem para restaurar Jerusalém, vem para restaurar Judá. Ou seja, o Israel que nós conhecemos hoje vai vir para restaurar. Então, de uma terra seca, Ruach HaKodesh vem para transformar uma nação que agora será uma nação crente no Messias. E aqui no versículo 29 não está falando sobre batismo. O batismo ele é usado aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Aqui está usando a palavra batismo. E aqui no versículo 29, 28, não está falando sobre batismo. Está falando apenas de derramamento. Isso é mais um ponto que diferencia os acontecimentos de Atos e o acontecimento de Joel. Há similaridade, parte da profecia foi cumprida, mas o clímax apenas ocorrerá no dia do Senhor, em sua totalidade. Então, o versículo 30, já falei em Apocalipse, os eventos cósmicos, 31 também os eventos cósmicos. E por fim, o versículo 32, que diz que todos aqueles que invocarem o nome de Adonai será salvo e eles serão refugiados em Jerusalém. E cumprirá aquilo que Adonai prometeu. E assim também eu termino o versículo 32 que diz: e entre os sobreviventes, ou seja, os judeus, aquele que o Senhor chamar. Aqui mostra que Deus chamará judeus e gentios para a salvação. Aqui mostra que não é nós que escolhemos Adonai, mas Adonai que nos escolheu primeiro. E concluo aqui falando dos versículos 28 ao versículo 32. Que Deus, que Elohim, Adonai, atua de judeus para os gentios. E assim também foi em Atos. Atos começou através dos judeus para o mundo, das sinagogas para o mundo. Então aqui não é diferente. No dia do Senhor, Ruach HaKodesh começará primeiro pela casa de Israel e depois se espalhará perante as nações gentílicas. E mais um item, mais um versículo, e apenas um comentário muito importante. Em Romanos 10, a carta que o apóstolo Paulo, o Rav Shaul, mandou para a Eclésia de Roma, está aqui, capítulo 10, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor, é Adonai de todos, rico para com todos o que invocam. Então, o Senhor é Adonai de todos aqueles que o invocam. E aí, no complemento no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que eu quero destacar aqui é que há diferença entre Israel e Eclésia. Deus tem profecias para cumprir com Israel e Deus tem profecias para cumprir com a Eclésia. São profecias diferentes, mas mesmo a Eclésia está totalmente ligada a Israel. Não é Israel que está ligado com a Eclésia está ligada a Israel. Foi através de Israel, através da aliança abraâmica, através do Mashiach judeu, através da comunidade judaica que nasceu a igreja. Então, há profecias para Israel e há profecias para a igreja, mas a igreja está subordinada à aliança que Deus fez com Israel.
E muitos estão tentando anular essas profecias e trazer para a eclésia. Muitos estão tentando anular o restabelecimento do Estado de Israel crente no Senhor Jesus. Deus irá restaurar o Estado de Israel para um Estado crente, um Estado político e um Estado religioso que adorará o Mashiach. A eclésia já está debaixo do Mashiach. A eclésia foi formada diretamente pelo Mashiach. A eclésia é um órgão, é uma instituição onde somente há salvos. O Estado de Israel hoje há judeus salvos e há judeus não salvos. Na época do Mashiach havia milhares de judeus salvos e milhares de judeus não salvos. O Evangelho, a salvação chegou para as nações através do Mashiach, através dos judeus que disseminaram a salvação nas sinagogas e das sinagogas para o mundo. Agora, o reino milenar será um Estado, uma nação apenas de judeus salvos. Aí haverá uma restauração em toda a sua totalidade. Não haverá mais um Estado onde haverá judeus não salvos e judeus salvos. Todos que formarão o reino milenar serão salvos, e todas as nações que entrarão no reino, haverá nações também no período milenar. Todas as nações irão adorar o Mashiach judeu. Todas as nações irão olhar para Israel e saber que a salvação de Jerusalém veio para o mundo. E todas as nações baterão palma e se alegrarão agora com Israel. Não haverá mais antissemitismo. E Yeshua HaMashiach se assentará no trono davídico e reinará para toda a eternidade. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.